doutora Gabriela, a sociedade marginaliza o idoso? Muito. Infelizmente, ainda existe um preconceito, né, que muitas pessoas têm, porque o idoso, a partir do momento que ele passa a se aposentar, não passa a ter mais uma vida produtiva, ele não é bem visto, né, na sociedade. Então, a força de trabalho é o que prevalece. Então, muitas vezes, o idoso ele acaba sendo excluído mesmo da sociedade, das pessoas, da família, e isso é muito ruim, porque o papel do idoso hoje é muito forte, até em termos de trabalho, que a gente vê que muitos idosos continuam trabalhando. Às vezes ele deixa de ser uma fonte de renda para ser um gerador de gastos, é isso? Exatamente. Como o envelhecimento vem também com as doenças, muitas vezes acaba que ele tem mais gastos com a própria saúde. Quando que a gente começa a envelhecer efetivamente? Qual que é o nosso pico de saúde? Uhum. Existem alguns autores que dizem que o envelhecimento se dá desde a concepção, mas o envelhecimento é um contínuo da vida. Existem algumas etapas bem específicas, né, de maturidade, adolescência, maturidade e depois a famosa terceira idade. E é interessante que assim, o nosso pico de massa óssea, massa muscular, a vitalidade chega em torno dos 30 aos 35 anos. E a partir da terceira década, de fato, a gente começa a ter um envelhecimento dos órgãos, de todos os sistemas. Então, por isso é tão importante a gente se preocupar com o envelhecimento antes que ele chegue, antes de se instalar. Qual que é a hora certa de procurar um geriatra? Já estou pensando que é nos 36, não é? Qual que é uma hora certa de falar assim, agora eu preciso ir a um geriatra? Não existe uma idade específica, mas como a gente entende que o processo de envelhecimento pode se dar a partir do final da terceira década, você pode muito bem procurar um geriatra. Se você quer ter um envelhecimento bem sucedido, um envelhecimento saudável, que a gente fala, né? Mas assim, usualmente se procura um geriatra a partir dos 60 anos, que é a definição da Organização Mundial da Saúde. E por que você escolheu a geriatria? A geriatria não foi por um acaso, mas acredito que aconteceu naturalmente. Eu basicamente fui criada pelos meus avós, eu tive muita influência dentro de casa, de receber a educação deles. E durante a faculdade, a princípio eu queria cardiologia, mas no meio do caminho, quando eu tive no terceiro ano o contato com a geriatria, com a especialidade, eu me apaixonei. E aí foi quando eu decidi fazer a geriatria. Fora que meus amigos falavam, mas Gabriela, você sempre fica com os idosos no grupo de estudos, quando a gente ia examinar os pacientes. Eu falei, pois eu acho que eu vou fazer isso, porque não é cardiologia mais que eu quero. E os idosos, quando chegam no seu consultório, devem ver você e devem se encantar, né? Devem querer... Você te trata com toda aquela afeição de uma neta e você se envolve com eles. Porque assim, é um paciente que, querendo ou não, dependendo da idade que ele chega lá, ele não vai ser seu por tanto tempo. Você vai acompanhar, né, a chegada das doenças, os acometimentos. Mas como é que é a sua relação com esses pacientes? A princípio, eles têm um baque, né, porque me veem tão nova, mas, poxa, você é atendida por uma médica tão nova, mas você tem experiência. A experiência a gente vai adquirindo com o tempo, não igual o senhor, a senhora, mas... eu acho que a empatia é muito importante no relacionamento, né, médico-paciente. E, assim, quando a gente se posiciona firme, olha nos olhos, trata com carinho, sabe escutar, sabe falar... Né? Quando você passa uma segurança, eu acho que existe essa empatia e confiança por parte do paciente. Uma vez você me disse que nas consultas com os idosos, que normalmente eles vão acompanhados, é importante você se dirigir ao idoso, porque às vezes o acompanhante atropela, né? Você pergunta, o senhor se alimenta bem? Aí o filho responde, não, ele não come tal coisa. E ele fica ali meio, se você não se posicionar para conversar com o idoso, ele fica meio que en passant ali. As pessoas tendem a tomar a frente desse idoso e, tipo, despersonificar ele? Um pouco, eu acho que depende da cultura da família. Então, se o idoso se retrai um pouco, ele permite que os filhos ou o cônjuge falem por eles. Mas se o idoso for aquele idoso ativo, independente, que tem uma autonomia, né, que ainda lidere a questão da casa, organização,
ele já naturalmente vai se reportar com você e você vai ter um diálogo com ele. E uma coisa que eu prezo muito, que buscar qualidade de vida na velhice, é a gente focar ainda na prevenção. Por mais que as doenças estejam instaladas, a gente, como médico, como profissional da área da saúde, sempre buscar um estilo de vida saudável, porque os idosos se beneficiam de atividades físicas, uma dieta saudável. Esse é o segredo de envelhecer bem, atividade física e alimentação saudável? São os pilares do envelhecimento saudável. Já está bem comprovado que diminui a mortalidade. A inatividade física é o 4º fator de risco para a morte. Ela só perde da hipertensão, do diabetes e do tabagismo. Então, se você assusta, né? Então, assim, se você nunca fez atividade física, mas quiser começar com uma fase mais avançada da vida, você vai ter ganhos. Mas quanto antes você começar a ter uma vida ativa de atividade física, um exercício físico que é um exercício programado, melhor ainda, mais ganho você vai ter. Idoso, né, por algum motivo precisa mudar de residência, de repente para uma residência de uma nova família, de um filho, de uma filha, às vezes adaptar a rotina para a chegada daquele idoso é muito difícil. O que você sugere, assim, para uma família, uma nova família que de repente precisou, às vezes o pai ou uma mãe perdeu, né, pela perda de um pai ou de uma mãe, o outro veio morar com a família. O que você aconselha para essas famílias que estão recebendo um idoso na própria residência? Uma mudança de rotina para o idoso que foi e para a família que o recebeu? Toda mudança é muito difícil. Você imaginar que um idoso a vida inteira morou em um local e mudar depois de 70, 80 anos é muito mais difícil do que para a família, por incrível que pareça, porque o idoso que vai se isolar, aumentar o risco de ter depressão, de ter outros problemas associados a essa mudança, porque não foi da vontade dele, muitas vezes, porque acaba ficando sozinho, perde o cônjuge. Mas para a família, eu acho que tem que existir muita conversa, porque você tirar o idoso sem antes pensar, estruturar, porque tem o cômodo, tem a questão que muda da rotina da família. Eu acho que tudo se encaixa, precisa ter paciência, a família, porque o idoso ele exige muitas vezes, né, a atenção, e muitas vezes a família que tem os filhos, que tem os netos, não conseguem dar conta de todo o recado. Quando acontece a decisão de encaminhar o idoso para uma casa de repouso, hoje tem casas boas para receber esses idosos? É uma decisão que ainda existe um julgamento muito grande quando acontece esse tipo de decisão, né? Parece que você está abrindo mão de um cuidado que deveria ser seu. Como é que é essa decisão? É uma decisão muito difícil, porque a primeira coisa é, assim, realmente é a última alternativa e deve ser a última alternativa. Para o idoso, isso não é muito interessante. Você conviver ao máximo com o idoso e com a família é muito bom. A partir do momento que você institucionaliza, esse contato, convívio familiar diminui. Mas existem ainda as instituições de longa permanência que estão se adaptando, estão buscando, mas não existe nenhuma instituição ideal. O ideal é estar tão bom quanto o familiar. E porque é muito bom para todos os envolvidos ali, né? Porque o idoso ele enriquece aquela família de uma forma, traz uma sabedoria, traz um senhor, quase 90 anos, uma vez me disse que o preço que se paga por viver muito é você se despedir de todo mundo, quase todo mundo que você ama. Que quanto mais se vive, mais pessoas você perde ao seu redor, né? Quais os preços que se paga por viver muito? Ele consegue compreender que essas perdas acontecem de uma maneira natural e ele está ali firme e forte e pode assumir um papel na sociedade, ele se sentir útil na sociedade, na família, ele vai considerar isso como um processo natural. Vai ser difícil? Vai. Ele vai ficar triste, porque todos nós temos tristezas, mas não necessariamente ele vai entrar em depressão. E quem já tem um idoso assim em casa, que já convive, o que pode fazer para transformar esse dia a dia? O que tem de incentivo, de leitura, de exercícios mentais para que esse idoso tenha mais qualidade de vida? Tudo o que puder fazer de maneiras diferentes. Tecnologia, hoje em dia o idoso está ligado na internet, está buscando lan houses, buscam querer aprender, até fazer mesmo, até aprender jogos. Teve até uma senhora
norte-americana, se não me engano, que criou um aplicativo aos 86 anos. Olha que bacana. De jogos. Eu acho que ela era japonesa, né? Não me recordo agora. E, assim, muito inteligente, assim, especificamente um jogo que os idosos gostam num aplicativo. Então, a tecnologia está caminhando junto com o envelhecimento e eles estão querendo buscar. Então, fora isso, as leituras diversas, jornais, revistas, programas diferentes. Eu acho que você estimular o cérebro de maneiras diferentes, fazer viagem, poder sair para ir a um museu, sair para passear em um restaurante com os amigos, ter convívio mesmo social, você preencher ao máximo a sua cabeça. São estímulos diferentes. E claro, né, você tendo o restante também de atividade física, evitar o tabagismo, controlar bem suas doenças. E respeitar as limitações daquela pessoa que nem sempre vai ter aquele pique para acompanhar todo mundo. Claro, com certeza. Obrigada, Gabriela. Obrigada mesmo. Que bom que tem alguém jovem para levar mais qualidade de vida, para poder amparar mais essa faixa etária que nem sempre é tão bem acolhida. Muito obrigada, adorei. Em pleno 2018, câncer está matando mais ou menos? Mais. Por quê? Com certeza porque, graças a Deus, a gente teve uma melhora na medicina. A medicina vem evoluindo, mas isso não quer dizer que as pessoas jovens estão morrendo mais de câncer. Você não vai salvar todo mundo, mas que você precisa ajudar todo mundo. E o câncer, ele é uma doença de pessoas mais velhas.